Olá, colegas da odontologia! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Agora, nós vamos ter mais um tema a ser discutido, a ser conversado e de bastante interesse para a nossa classe e também para a sociedade, que é a odontologia nas Forças Armadas. Não é isso, Penélope? É isso, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Mais um episódio, a gente aqui, e mais um assunto tão relevante para a nossa odontologia. E quem vai conversar com a gente sobre isso? Estamos aqui com a doutora cirurgiã dentista, a doutora Tâmia Medeiros. Ela é especialista em prótese dentária, mestre em dentística e ela é oficial R2 da Força Aérea Brasileira. Seja muito bem-vinda, Tâmia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite aceito, né, em nome do Conselho Regional de Odontologia. Isso. Porque nós acreditamos que é muito importante esse papel das Forças Armadas no desenvolvimento da odontologia, né? Mais um braço que a odontologia tem para poder promover saúde bucal à população brasileira. E esse trabalho dentro das Forças Armadas, principalmente dentro da Força Aérea Brasileira, da FAB, nós sabemos que tem um direcionamento muito bom, inclusive para uma população também desassistida, né? Os povos do terceiro setor e ali os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas. Nós vamos falar sobre tudo isso. Tá bom, Tâmia? Muita coisa a se falar, né? Bastante. Então vamos conversar? Vamos Tenho a sim. honra de Tâmia, fazer a primeira pergunta. então, eu já fui também R2, só que eu fui da Força da Marinha do Brasil. Então eu meio que tô em casa aqui com você, né? É um assunto também que me agrada muito. Mas vamos falar para os colegas, né? Principalmente os acadêmicos que estão querendo, né, galgar essa carreira. Conta pra gente como é essa trajetória, né, para poder ingressar, no caso, na Força. Certo. Bom, existem duas formas de entrar como dentista na aeronáutica. Tem o quadro de temporário, que é o qual eu pertenço, que é o QOCON, que é o quadro de oficiais convocados, e tem o quadro de carreira, que é o CADAR, que no caso você faz carreira a partir do primeiro tenente até coronel. No caso dos temporários, é necessário um currículo, que normalmente é avaliado a questão do tempo de serviço e as formações, como, por exemplo, especialização, mestrado e doutorado. A qualificação, né? A qualificação, exatamente. Mas só um instantinho, só te cortando. Mas isso não é só para entrar na FAB, no caso, em qualquer força. Qualquer uma das três forças, o processo seletivo é o mesmo? Não. Cada uma tem um processo próprio. Sim. Por exemplo, atualmente hoje a Marinha é prova. Né? Eles fazem uma prova, cai português e assuntos de marinha, mesmo sendo para dentista. Certo. E posteriormente tem uma análise de títulos. Entendi. No Exército ainda é currículo e na FAB também. No Exército currículo. e na Aeronáutica ainda é currículo. É currículo. E aí a gente tem a possibilidade de ficar até 8 anos. Essa é uma informação importante para quem pensa em ingressar nas forças. Como a Tenente Tâmia falou, para a Marinha tem uma diferençazinha que é, além da análise de currículo, uma prova e a qualificação também do profissional, né? Ok. É importante frisar, Marcelo, que assim, dentro dessa qualificação, eles exigem que no caso, sempre é pedido a especialidade, né? E que a gente tenha inscrito no conselho dentro da especialidade. No caso, por exemplo, como protesista, se eu não tivesse inscrita no conselho, eu não poderia participar. Isso é fundamental. Isso é importante porque a questão do conselho que envolve isso é que se você não estiver registrado, você não é especialista ou cirurgião dentista. Então, a inscrição no conselho, o registro do conselho, ele é condição pré-requisito para poder adentrar nas Forças Armadas. Isso é normal em qualquer entidade pública, instituição pública, para que o profissional seja realmente profissional na área que ele vai exercer. Também me diz uma coisa também que é para orientar a todos. Me dá um organograma desse funcionamento da odontologia dentro das Forças Armadas, principalmente a FAB. Tem a odontologia que atua dentro de um quartel, tem a que atua dentro de um hospital geral, de um hospital de guarnição. Fala um pouquinho sobre isso. Certo.
Bom, tem os níveis, como você citou, que dentro aqui da nossa instituição, né, atual aqui do Pará, nós temos o que nós chamamos de divisão odontológica. Então, é uma clínica na qual a gente tem desde a atenção primária, que constitui dentro de um outro programa das Forças Armadas, que é o CAIS, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde. Então, ali é feita toda a atenção primária de saúde, a parte de prevenção, de orientação, constitui uma equipe multidisciplinar, então atua em conjunto com os médicos, com os nutricionistas, fisioterapeutas, realmente abraçando o militar e seus dependentes de uma maneira integral, tanto do ponto de vista preventivo, né, como realmente dando aquele direcionamento caso ele necessite de uma atuação mais especializada. E aí, dentro desse contexto, nós temos, então, lá dentro a divisão, que faz todo o atendimento de especialidade. E dentro de algumas organizações militares, nós temos os pontos estratégicos para poder atuar dentro daquela demanda militar. Então, hoje aqui, por exemplo, na nossa realidade de Belém, nós temos a odontoclínica, né, no Hospital da Aeronáutica de Belém, a divisão odontológica, e temos os esquadrões de saúde, onde tem a atuação de um dentista, para poder realmente suprir aquela necessidade mais pontual dos militares que estão em demanda de serviço, em missão, e que precisam dessa assistência mais próxima. Então, tem dentro dessas unidades menores. Só para exemplificar, um esquadrão de saúde, por exemplo, primeiro Comar, ele tem um dentista dentro do primeiro Comar? Não, dentro do não primeiro pela proximidade do Hospital de Aeronáutica. Isso. Né? Mas, por exemplo, um outro quartel... Seria na base aérea. Na base aérea tem um dentista? Tem. Ok, então temos um dentista na base aérea, mas temos vários dentistas dentro do hospital que trabalham dentro das especialidades, das 23 especialidades da odontologia, né? E com outras profissões de saúde afins. Né? Então, tem uma equipe de cirurgiões dentistas com equipes de profissionais de saúde dentro dos hospitais da aeronáutica, não é isso? Exatamente. Tá, eu sei que aqui em Belém tem o Hospital de Aeronáutica de Belém, mas quando há necessidade de um relacionamento, um estreitamento de enviar um paciente para o HFAG, por exemplo, no Rio, né, ou outra jurisdição, explica pra gente um pouquinho como procede em relação a isso, por favor. Bom, dentro da nossa realidade de Belém, hoje a gente só envia paciente para outro hospital quando é cirurgias a nível porte, como no caso de cirurgias ortognáticas. Então, não é feito aqui dentro do hospital, embora nós tenhamos especialista bucomaxilo, mas não para fazer esse tipo de cirurgia. Então, é enviado para lá, que lá tem o suporte. Então, seria somente nesse caso. E quando tem alguns militares que estão atuando em outras unidades, né, a nível de interior, como, por exemplo, a gente tem Conceição do Araguaia, que os militares de lá fazem toda a assistência de saúde aqui, então eles são enviados para cá, para Belém. Então, sempre na unidade mais próxima. Então, aqui no hospital, a gente consegue dar assistência a todas essas guarnições. E qual é o número de especialistas que compõem a força? Ao todo... Aqui em Belém, né? Aqui em Belém? Isso. Não, na divisão odontológica, nós somos 50 profissionais. Uma média de 50 profissionais. Nossa. Na verdade, a Força Aérea sempre teve essa diferença, assim. O número de profissionais, desde a minha época, sempre foi maior, né? Não sei se é a demanda de missões, né? Eu gostaria até que você explicasse, né? No que demanda o serviço da FAB na nossa região amazônica, né? Que tem uma extensão muito grande. Então, quais são as ações da Força Aérea na questão da odontologia? Certo. Bom, num primeiro momento, a assistência aos nossos militares e aos nossos dependentes. Então, ali, realmente, a gente tem uma quantitativo grande de profissionais, porque a gente contempla todas as especialidades. Então, a gente faz tudo, desde a parte de radiologia, até mesmo a confecção dentária. Hoje, a gente tem como fazer toda essa logística. O número de usuários de vocês deve ser muito grande também, Também, né? O número de usuários, porque contempla os dependentes. Então, hoje no hospital é como se nós estivéssemos contemplando um equivalente a uns 4.000 dependentes. Certo. Fora os militares... Só dependente. São os que moram em Belém. Porque a gente pode atender qualquer militar no Brasil todo. Se porventura alguém tiver de missão ou a passeio e necessitar de algum atendimento, a gente vai atender. Tanto os militares quanto os dependentes. Sim. Sejam eles da ativa ou da reserva. Tu tens dados de quantos atendimentos são feitos no hospital da aeronáutica pela odontologia? Por atualmente, dia? por mês?
por mês, esse quantitativo eu tenho como fornecer, mas eu não vou te dar Por uma dia. precisão. Assim, a gente sabe. Bom, cada dentista atende em média 6 pacientes Por turno. Por turno. Isso sendo especialidade. Clínica geral são 9. Então, uma média de mais ou menos uns 10, 15 dentistas trabalhando por turno, então daria um quantitativo grande. Né? Isso só dentro do hospital. Ok. Essa pergunta que eu vou fazer agora tem relação com o que a Penélope te fez também, pelo seguinte, nós sabemos que dentro das forças, o dentista, além de atuar na área técnica, ele atua também como oficial de dia, né? Então, explica um pouquinho aí, conta se teve alguma experiência tua como oficial de dia. Eu tive alguma experiência que eu posso também trocar contigo, porque são coisas que não saem muito da caserna, né? Então, a gente acaba... Não, é bom você perguntar, Marcelo, porque às vezes o colega, né, entra na força achando que vai sentar na cadeira e vai só atender o paciente, só atender, né? Mas não, tem outro e muitas das vezes a gente se depara com situações que a gente diz, nossa, eu me formei para ser dentista e agora eu tô, como eu na época também, eu estava contando paiol, né? No caso, contando medicamento da área farmacêutica, então que não tinha, né, nada a ver com aquilo que eu fui formada, enfim. Por quê? Porque, antes de tudo, nós somos o que ali? Militares. São então, coisas legais que tu precisas também passar isso, porque quando o cirurgião dentista entrar, ele vai ter acesso a situações... também, eu né? auxiliei parto num comando que foi feito no ACISO, que é a Ação Cívico-Social que nós fizemos em Timboteua. Eu fiz 150 extrações em 3 turnos. Entendeu? A nossa equipe, ela atuava em conjunto com o médico, com o farmacêutico, com o enfermeiro. E no momento eu estava fazendo um parto com o médico, auxiliando ele num parto natural. Aquilo aí foi uma coisa que eu trago até hoje, entendeu? Tem mais de 30 anos isso. E foi, assim, uma experiência muito, muito engrandecedora, que colegas que vão entrar ou que estão dentro também podem vivenciar isso. Sim, isso realmente é fundamental, né? A gente ter esse entendimento, que acima de tudo, nós somos militares. E de fato, com relação ao oficial de dia, hoje nós temos uma demanda bem grande e somos assim treinados. Inclusive, daqui a 2 semanas eu vou estar recebendo um treinamento com relação a isso, a como proceder como oficial de dia. E isso envolve desde porte de arma, liderança com equipe, realmente saber como proceder, como reagir, como enxergar uma possível ação de perigo. E isso é essencial, porque vai nos tornando e vai nos capacitando não só para a nossa vida militar, do nosso ofício, para a nossa vida externa também, né? São habilidades que não nos são dadas dentro da graduação e que a gente tem a oportunidade de viver isso dentro das Forças Armadas. Sim, sim. Então, de fato, é algo bastante inusitado. É essencial que a gente esteja com a mente aberta para isso, para a gente poder receber esses ensinamentos. São novos e hoje é uma realidade, né? Dentro da área da saúde, o maior quantitativo são de mulheres. Então, isso também acaba quebrando um pouco aquele estigma de que você não pode estar à frente, né? Então, é interessante e pertinente que a gente possa estar se sentindo cada vez mais capacitada, segura, para poder estar liderando. Agora, sim, momentos inusitados sempre vão existir. A gente sempre fala que cada serviço é um serviço diferente, sempre tem, ainda mais dentro do hospital, que há uma dinâmica diferenciada, né? Há um fluxo muito grande de paciente, então sempre existem as histórias, né? Que acabam realmente passando pela nossa mente. É sempre bom estar preparada e alerta, né? Com certeza. Que um serviço nunca é igual ao outro. Exatamente. Imagina numa noite de chuva, né? Falta luz no hospital e quem vai ligar o gerador? Exatamente. É o oficial de dia, que é um dentista. Então, o dentista que está pensando que ele vai fazer só procedimento técnico, ele vai fazer um procedimento que envolve toda uma logística, um gerenciamento, que ele é o responsável por isso. Exatamente. Né? Desde a visita de um comandante surpresa, e quando ele está ali sem esperar, pode acontecer, ele vai ter que atender aquele comandante 1, 2, 3 horas da manhã, né? Isso é impactante para ele. Então, dentro do entendimento que as Forças Armadas precisam ter essa necessidade de acontecer, é que o profissional da odontologia, ele tem muito mais a exercer do que só a odontologia dentro das forças. Com certeza. Né? Próxima pergunta. Não, eu vou continuar aquela pergunta que eu quero saber. Além do atendimento interno em Belém, eu quero saber as missões mais comuns que vocês desenvolvem. Certo. A gente realmente tem todo esse trabalho humanitário, né, de ações. Inclusive, nós faremos agora, dia 6 de maio, uma ação para
comunidade de Bujaru, nas áreas ali ao redor, a gente vai de barco. Então, isso é uma coisa contínua, é algo constante dentro do hospital, né, onde ele leva toda a equipe, né, a gente não só vai ter atendimento odontológico, como a equipe médica, com até assistência ginecológica. E do ponto de vista da odontologia, o que eu vejo como mais primordial é que não é apenas a parte daquela assistência, a gente consegue resolver de forma pontual aquela demanda. Por exemplo, no caso de uma extração, conseguir fazer uma cirurgia um pouquinho mais complexa, porque o envio das cadeiras odontológicas móveis, né, portáteis, um suporte maior para fazer algo um pouco mais complexo, né? A gente leva também o centro de esterilização, então de certa forma a gente está um pouco mais amparado para qualquer intercorrência. Porque isso é interessante a gente ter em mente. Não adianta a gente ir, faz uma coisa pontual e o depois, né? Então, é necessário ter uma resolutividade. E, na maioria das vezes, a gente está atrelado também a alguma assistência paralela, de poder dar um caminhamento, sempre podendo dar um assessoramento com aquela comunidade, de dizer, olha, depois disso você precisa disso e conseguir encaminhar. Abrir essas portas também, né, para que haja uma resolução. Então, é constante, é feito. Mas assim, só a nível estadual, isso, ou vocês saem do estado também para fazer alguma missão? Quando tem alguma missão, não é tanto com todo o efetivo. São coisas mais pontuais, porque aí já é uma ação maior que vão recrutar, né, a nível de Brasil. Mas pensando na nossa realidade aqui, do AB, né, onde realmente a gente consegue levar um corpo maior de dentistas, é mais a nível estadual. Sim, né? sim. Nós estávamos falando nos bastidores, e por isso que a Penélope perguntou. Fala um pouquinho da ação conjunta que está havendo com participação da aeronáutica mesmo, da FAB, dentro dessa questão dos Yanomamis. Sim, realmente é um programa que está sendo feito pelo Ministério da Defesa, né, onde realmente o nosso comandante é o Major Brigadeiro Nogueira, e o nosso hospital levou recentemente, vieram agora, 2 médicos, né, então a atuação é mais na parte da medicina da saúde, e há sim a participação, tanto é que nós tivemos a oportunidade de enviar 2 médicos para poder estar fazendo toda a assistência, principalmente na parte de crianças, né? Foi uma pediatra e um médico de clínico geral, e de fato é uma necessidade muito grande, é uma carência muito grande, né, de toda a população que está ali. Na verdade, são regiões onde, às vezes, o Estado não consegue chegar. Sim, sim. E aí as Forças Armadas estão, né, são, digamos, convocadas. É uma das atribuições dela, né? Sim. Aonde o Estado não chega, as Forças Armadas, né, vão cumprir esse papel humanitário também, né, de atendimento. Dos Yanomamis, isso naquela região ali de Boa Vista, né, de Roraima. Penélope esteve lá também, pode contar um pouquinho. Nós fizemos uma visita lá, no encontro que teve de coordenadores, né? De conselhos, de coordenadores de saúde bucal daquela região, e a gente visitou visitei tanto ali o abrigo dos venezuelanos, quanto os abrigos dos indígenas, né, que são, né, trazidos das suas localidades e vão para Boa Vista fazer os atendimentos. Mas a gente sabe que essa ida, né, esse deslocamento dos militares ali naquele ponto realmente é de fundamental importância, né, para essa população que muitas das vezes ela está desassistida. Certamente, a própria geografia, né, limita o acesso, e aí realmente a Força Aérea, pensando do ponto de vista, né, das aeronaves, consegue então chegar com maior facilidade. Então isso é fundamental. Nós falamos de povos indígenas, né, sem esquecer dos povos quilombolas, dos povos ribeirinhos. Para quem não sabe, eu posso olhar para aquela câmera ali, para quem não sabe, a Tâmia foi coordenadora dos Sorrisos Ribeirinhos, que é um programa social que nós temos desde 2009, e ele faz parte de um sorriso do tamanho do Brasil também, onde nós levamos assistência odontológica gratuita à população ribeirinha. Fala um pouquinho dessa atuação da FAB com a população ribeirinha do Pará especificamente. Hoje ela está funcionando de que maneira? Normalmente as últimas ACISs sempre estão sendo focadas nesse tipo de região, né? Como eu falei, a gente vai fazer agora em Bujaru, e ano passado foi feito justamente nessa região aqui próxima, na Ilha do Cumbu, com a comunidade do Maracujá.
Sim, nós conhecemos. Que a gente já teve a oportunidade de conhecer de outra forma. Então, atualmente, o foco maior é na região ribeirinha, porque a maior demanda é a realidade da nossa região. E nisso a gente consegue parcerias, né, tanto das forças amigas, como no caso da Marinha, ou até mesmo outras instituições que nos apoiam com as embarcações. E é uma realidade diferente, né? A gente sabe disso, né? Sim, com certeza. Que é uma realidade diferente, o acesso, os costumes e tudo isso reflete na maneira... Qual a frequência que ela está fazendo isso? É mensal, é bimestral, é trimestral? Uma vez por semestre. É uma ação grande, né? Onde a gente consegue levar realmente todo o efetivo, abraçando as especialidades. Sim. E assim, eu queria assim só... enfatizar, na verdade, e elogiar esse trabalho todo desenvolvido pelas Forças Armadas, né, que propicia, né, possibilita ao cirurgião dentista, falando especificamente da odontologia, mas a gente sabe que não é só a odontologia também que funciona bem na força, tem a área da medicina, da farmácia, da enfermagem, que é uma equipe, na verdade. Pelo menos assim, quando a gente viajava e levava toda essa equipe, então assim, me proporcionou conhecer até mais a minha região e a realidade dessa população, que a gente vê que é muito carente, desassistida, e ali a força, né, se faz presente, tem que se fazer presente mesmo, e isso traz uma vivência, uma experiência, né, aqueles que gostariam, né, que tem esse desejo de entrar numa força armada, né, proporciona uma experiência de vida muito enriquecedora. Então, eu sou suspeita. A experiência de vida. Uma experiência de vida ímpar, que são coisas assim, momentos, memórias que a gente leva para a vida e experiências que vão nos servir para muitas coisas. Isso que você falou é muito interessante, porque nessa última ação eu consegui diferenciar um pouquinho essa questão das vivências. Por exemplo, eu tive a oportunidade de coordenar os Sorrisos Ribeirinhos, fui numa região como coordenadora atuando ali, tive a minha experiência, fui como pesquisadora para pesquisar e hoje tive a oportunidade de ir como militar. Então, ambas foram experiências diferentes, né? A comunidade recebe cada uma nesse papel, embora seja a mesma pessoa, eu estou ali representando papéis diferentes, né? E uma como coordenação, outra como pesquisadora e outra como militar. E cada uma teve uma recepção, né? De forma diferente, um olhar diferente, né? Uma experiência. Né? E isso é extremamente enriquecedora, né? Isso é extremamente enriquecedor pra gente, no nível particular, e na gente, naquele papel que nós estamos exercendo. Que será usado dentro do hospital ou dentro do teu momento de ação com o outro paciente, que será beneficiado com o teu atendimento mais humanizado, com o teu atendimento holístico, de uma forma que tu vais poder ajudar ao usuário do hospital ou da força de uma forma muito melhor. Certamente, com certeza. A gente consegue realmente ver o paciente não somente tratando o problema, né? E sim vê-lo de uma forma mais integral. Exatamente. Isso é conseguir pausar e olhar, e receber a demanda, isso é essencial. Isso é uma coisa não só essencial, eu digo que é necessária. Necessária, exatamente. Entendeu? Porque o paciente, quando ele nos procura, ele está precisando da gente. Ele quer muito mais do que um tratamento odontológico, ele precisa de que cuide das emoções dele, que o trate como uma pessoa realmente que precisa de carinho, de afeto, de ser conduzido para um processo de reestruturação da sua saúde. Né? A saúde do corpo começa pela saúde da boca. Exatamente. Né? Vamos lá, doutora. Marcelo, e o conselho? Bom, nessa história, eu com posso os te militares. dizer que é uma pergunta bem legal, que agora essa tabelinha vai funcionar. Também, muitos militares não sabem que o conselho pode ter isenção da anuidade para esses militares. Só que tem umas regrinhas também, né? Que se você estiver na ativa sem exercer a sua função de consultório, né, ou de clínica ou de cirurgia, você pode solicitar, só que não pode perder o prazo para solicitar isso. Tu sabes que o grau de militares que não sabe disso é muito grande e a gente pode passar essa informação para eles também.
Sim, Isso. eu posso até me incluir nisso, né? Opa, então fale, porque eu já sei também dos bastidores. Exatamente, eu posso fazer parte desse grupo. Não, de fato, não é algo que a gente tenha como um conhecimento, mas é pertinente a gente difundir, até porque, como a Penélope falou, muitas vezes nós acabamos atuando em outras áreas, e é realidade, né? Como posso compartilhar da minha. Hoje, estou como dentista, faço parte do corpo de dentistas, mas eu também atuo em outras áreas, como secretária da direção e na parte de seção de comunicação social. Então, a minha vida, ela mudou muito. Então, no sentido de que, momentaneamente, eu não estou mais atuando no consultório. Então, foi algo que eu não tinha esse conhecimento, né? E aqui, agora, a gente realmente tem para poder agregar. E é extremamente benéfico, relevante, e é importante a gente saber disso. Isso, eu vou ler rapidamente o artigo 255, apontando para aquela câmera ali, onde diz que o profissional militar que não exerça atividade profissional fora do âmbito das Forças Armadas estará isento do pagamento da anuidade, devendo anualmente comprovar tal situação até a data limite do vencimento da anuidade do exercício. Ou seja, não adianta, se você perder o prazo, você tentar requerer, porque você perdeu o prazo. Isso. Então, fiquem atentos aos militares para que possam, dentro do prazo, se só atuarem dentro das forças, se não militar. fizerem consultório clínico ou a parte cirúrgica, você tem total isenção da anuidade. Isso é interessante para vocês também, ok? Próxima pergunta, doutora Penélope, vamos? O conselho vai estar, né, sempre de portas abertas, né, para os militares que tenham qualquer tipo de dúvida, né, com relação a isso, e que é uma informação muito importante que, como você falou, muitos não sabem disso. Na verdade, eu queria te perguntar assim, como diferencial, né, a gente já falou bastante, né, da odontologia militar para a odontologia, né, no âmbito privado, o que você diz assim? Civil. A diferença entre a odontologia militar e a odontologia civil, no teu ponto de vista. Tá, bom. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é a forma de controle com relação à periodicidade de estar fazendo uma avaliação odontológica. Como faz parte da vida militar você passar por uma inspeção de saúde anual, então é impossível dizer que o militar não foi avaliado por um dentista anualmente. Então, só aí já é um diferencial, porque a gente consegue ter esse controle. E ali é feita uma avaliação, né, onde é detectado alguma necessidade de intervenção e é assim esclarecido para aquele militar. Olha, por algum motivo você está com uma necessidade de fazer uma restauração, procure a divisão odontológica para poder fazer seu procedimento. E os que são da categoria aeronavegantes, eles necessitam fazer uma radiografia panorâmica. Então, isso é bom para controle, para verificação de qualquer patologia. Então, só aí eu já vejo como uma forma de controle e acompanhamento. Porque tudo isso é registrado a nível de prontuário eletrônico, então tem como fazer um registro de cada um dos militares. Certo. E com relação ao atendimento, pelo fato da gente poder ter a oportunidade de trabalhar de forma integrada, onde a gente consegue não só fazer os exames de imagem, como até mesmo a confecção, que agora a gente tem a possibilidade de atuar com o sistema CAD/CAM, então a gente tem como trabalhar de forma multidisciplinar. O hospital já está com a tecnologia do CAD/CAM? Já tem, a gente consegue não só fazer o escaneamento, como a fresagem. Então, a gente sabe que trabalhar de forma multidisciplinar e de realmente eu ter ali a oportunidade de estar com o radiologista, estar com o implantodontista no mesmo espaço físico, isso é imensurável do ponto de vista do paciente. Eu preciso entrar aí nessa seara. Eu sei que as forças, elas sofreram uma transformação durante esses últimos anos, na questão do sistema de saúde delas. Inclusive, a medicina, muito da medicina foi terceirizado, né? Eu sei que tem convênios, não sei se convênios, talvez seja credenciamentos de planos de assistência hospitalar, né? Com a medicina, né? Com a farmácia.
E com a odontologia também houve isso dentro da FAB? Sim, exatamente. Existia o que a gente chama de restituição, né? No caso da prótese, por exemplo, o paciente, ele fazia com os laboratórios e a aeronáutica, então, fazia a sua restituição. Isso foi um dos motivos para incentivar o sistema CAD/CAM. Certo. Porque além de fazer agilizar o tratamento, né, a gente conseguiu otimizar o custo, tanto para o paciente quanto para a força, diminuiu significativamente. Mas ainda também pode-se contar com a parceria das outras forças também, né? O que eventualmente a Força Aérea não puder suprir para o seu usuário, ele pode solicitar também as outras forças, né? Esse tipo de atendimento mais complexo, no caso. Sim, sim. Mas hoje, dentro da área da odontologia, a gente já consegue abraçar de uma forma Você acha que a aeronáutica está já autossuficiente? Do ponto de vista da odontologia, sim. Olha só, vamos falar em evolução da odontologia com fluxo digital, com implante, com... tomografia, nós temos tomógrafo. Imaginologia e com alinhadores invisíveis, por exemplo. Hoje ela supre tudo isso? Só não alinhadores. Só não alinhadores. Não, porque a gente sabe que dentro da ortodontia tem muitas técnicas. Certo. Então, dentro da FAB, eles entendem que é melhor um padrão, porque o militar é transferido. Exatamente. Então, se entrar numa seara que pode ter muita particularidade de tratamento, aquilo acaba atrasando. Mudou de cidade, mudou todo o tratamento. Então, é utilizado um sistema que possa abraçar ao máximo. Então, dentro das últimas décadas da odontologia, hoje a gente pode ficar tranquilo com a questão de suporte de atendimento odontológico na área da imaginologia, da implantodontia, da prótese, do fluxo digital, né? Que a aeronáutica, principalmente, está bastante equipada e bastante, não só com recursos tecnológicos, técnicos, científicos, mas também com recursos humanos capacitados para promover esse tipo de atendimento. Sim, sim. Ótimo. E também a ênfase na prevenção, né? Que isso realmente é o carro-chefe, é realmente um plano de ação dentro da odontologia. Sim. E da saúde como um todo, né? Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, de retrospectiva, qual a perspectiva para odontologia dentro da FAB, principalmente? Investir ainda mais em recursos tecnológicos, ou em recursos humanos, ou em recursos tecnológicos e humanos? Dá pra gente uma perspectiva dentro do teu ponto de vista, porque lógico que vem lá de cima e uma coisa é o que tu esperas, outra coisa é o que pode acontecer. Isso pode mudar, né, também, né? Então depende muito até, na verdade, gestão. até para falar para os colegas, né, quais as perspectivas daqueles que querem, a prova tem todo ano, como é que funciona isso? Isso. Tá. Bom, com relação primeiro à questão da perspectiva na odontologia, dos atendimentos. Bom, a intenção é que cada vez mais haja uma diminuição dos encaminhamentos no sentido das especialidades e a gente consiga ter uma odontologia atender do ponto de vista mais da prevenção. Esse número nunca vai diminuir completamente porque tem os dependentes, tem toda uma logística maior, mas quando a gente pensa no militar, que consegue ter esse acompanhamento, isso realmente faz parte do plano, né? Porque há essa inspeção de saúde de forma anual, então há esse controle maior. E essa é a perspectiva de conseguir realmente fazer com que haja essa diminuição. E com relação ao ingresso, né, é anual para temporário, né, e é um edital que abre para o Brasil todo, então a pessoa ela tem a oportunidade de pleitear para qualquer local, né, dentro da especialidade. É importante frisar que sempre na aeronáutica em si, eles sempre pedem o dentista especialista. Não tem mais como clínico geral. E dentro da carreira, também tem que ser especialista. E aí o limite de idade, né? 45 anos, não é isso? Não, 45 é no caso para o temporário, mas ele tem que se inscrever tendo até 40 anos. E ele pode ficar até os 45 anos. Embora o tempo de serviço possa até ser 8 anos de idade. 8 anos do período todo. Tá. Diz uma coisa, se eu quisesse voltar para a força agora, eu sou R2 também.
Fui para reserva e tudo. Eu poderia voltar? Respondi isso, porque é uma pergunta que eu estou em dúvida também. Muita gente tem essa dúvida. Olha, Marcelo, você é muito conservado, mas eu acho que você já passou dos 40, então... Então pronto, tá bom, não então, posso voltar para força. Não daria. Tá. Mas cada coisa no seu ciclo, tudo né? Bem, já passou. É uma pergunta porque muitos perguntam também, muitos têm dúvidas e a gente está aqui para esclarecer. Sim, claro, mas é interessante dúvidas, você falar sobre isso, que pode migrar. Nós temos colegas que eram DB, né, estava no Exército Brasileiro, mas em outra localidade. E o temporário hoje, ele não pode ser transferido. Sim. Né, ele não consegue transferência. Então, se por algum motivo particular eu quero exercer meu ofício em outra cidade, aí tem que fazer um novo processo seletivo. No caso, mesmo para acompanhar o cônjuge militar? Aí ele tem que ser realmente casado e realmente ter todo um trâmite. Aí somente nesse caso. Entendi. Nesse caso, sim. Mas como ela não era dependente de militar, e ela queria mudar para Belém, então ela saiu do Exército, entrou no processo seletivo da Aeronáutica e conseguiu ingressar. Então, só conta o tempo de serviço, né? Sim. Tanto é que ela já que entrou... é um serviço público, né? Olha, Isso, e por ter o exatamente. serviço público, a gente vai sempre puxando uma linha aqui, vai, né, pensando coisas. Quando eu servi há quase 30 anos atrás. Quando a gente fala de uma situação de tempo, 30 anos, nossa, foi ontem. Se tu olhar daqui a 30 anos, assim, caramba, tá demorando, vai demorar muito para chegar. Nós estamos falando de 23, mas 2053, e tá longe. Mas quando tu olhas em 1993, tá perto, foi ontem. Verdade. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: nós atendíamos muito civil em urgência odontológica. Hoje, se um civil está com uma urgência odontológica e ele não consegue atendimento na rede privada ou na rede pública pelo SUS, ele pode chegar no Hospital da Aeronáutica e vocês vão dar atendimento a ele, como civil? Bom, não, porque o serviço da Aeronáutica, né, de saúde, ele é exclusivo para os seus militares e seus dependentes. Existe todo um trâmite, né, de prontuário, de registro, que está interligado ao SARAM do militar. Então, não é a proposta da saúde da Aeronáutica atender a população. Apesar de ser uma instituição de pública, né? Sim, mas essa proposta já seria do SUS, né? O sistema não há convênio do SUS com a Aeronáutica? Não do sentido de pacientes do SUS serem atendidos dentro da Aeronáutica, né? O que há, às vezes, é o intercâmbio de pacientes da Aeronáutica serem atendidos no SUS. Mas o inverso não, porque há todo um trâmite logístico da área da saúde da Frota das Forças Armadas. Porque antes nós atendíamos pacientes do SUS dentro das forças. Eu lembro que eu fiz vários atendimentos quando eu estava de oficial de dia em sistema de emergência e de urgência odontológica. Digamos que seja o plano de saúde do militar. Isso, é um plano de saúde do militar. É descontado também em contra-cheque, né? Sim. Exatamente. E é uma taxa que o militar contribui, né? Para poder... Isso é uma mudança interessante. Para poder ter essa assistência à saúde. Exatamente. Colocada. Tudo que o militar executa é descontado, como você bem falou, um valor mensal, e todo procedimento também é descontado, né? Até porque é esse recurso que alimenta o funcionamento. Não há uma verba, vamos dizer assim, externa, né, do Ministério da Saúde ou algo assim. Até mesmo tem que ter uma gestão, né? É quase uma empresa, mas é como eu estou falando, exatamente. Dentro do hospital. Quando eu servi na HGB, o usuário comum, ele pagava uma taxa, né? Para o atendimento de urgência. Era só urgência. Não era o atendimento de ambulatório. Não tinha para o ambulatório, mas tinha urgência. Né? Até porque eu acho que o Estado também, para suprir essa demanda, ele acabava atendendo. Isso foi uma mudança. Né? Na verdade, o atendimento emergencial não pode ser negado, né, Marcelo? Sim. Isso é um direito, né, universal da saúde, né, e de atendimento. Mas, assim, ele não pode absorver aquela população. Sim. Pode prestar o atendimento, me corrija se eu estiver errada, no caso da medicina, falando da medicina, enquanto eu servia, prestar o primeiro socorro, né, o primeiro atendimento e depois enviar para o órgão competente, no caso o SUS. Sim. Mas olha, gente, passa muito rápido. Vendo? Nós já estamos há quase 40 minutos aqui conversando. Mas é um assunto gostoso. Um assunto gostoso, um assunto interessante. Eu digo sempre que quem já foi da força nunca esquece.
Sim. né? Cria raízes, cria memórias. O Marcelo já queria até voltar no tempo, né? E acaba vestir a farda. Vestir a farda novamente, Exército, né? Marinha e Aeronáutica, Exatamente. né? Então, até deu certo. Então é muito bom, é muito salutar. Eu acho assim que se todos pudessem ter essa experiência, Sim, certamente é uma experiência eu de vida. super indico também, né? Assim Eu como também. você. Então, assim, não só a nível profissional, mas de vida, de disciplina, a gente aprende muita coisa, é muito enriquecedor. E eu sou muito feliz por ter passado quase 10 anos, que na minha época eu ainda renovei o 9º ano, então eu passei quase 10 anos na Força, e eu indico para todo mundo que estiver saindo da faculdade, que foi realmente aquilo que me deu, né, um posicionamento profissional, me deu experiências de vida, enfim. Então eu sou muito suspeita para falar sobre as Forças Armadas, nós, né, Marcelo? Mas olha só, nós vamos começar a pensar nas nossas considerações finais, tá? Começa com a Penélope, depois contigo. Eu só vou te pedir 2 coisas. Uma, a primeira, que tu olhes para esta câmera aqui e que fales o teu olhar, a tua visão hoje sobre o nosso conselho, o que ele está passando, porque o que ele passou. Tu deu uma palavrinha sobre isso e que convoque os militares para assistirem ao Odontocast com as Forças Armadas sendo evidenciadas e enaltecidas aqui dentro. Tá bom? Penélope, suas considerações finais. Eu já fiz tantas considerações, né, Tâmia? Mas, assim, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Odontocast, né? O Conselho, ele tem muitos parceiros e as Forças Armadas são um deles, né? A gente gostaria sempre de contar com a proximidade, com a parceria de vocês, no que vocês precisarem e te parabenizar e te desejar sucesso nessa linda carreira que você está, há 2 anos na Força? Eu vou fazer 3 final do ano. Que você permaneça, né, no período que puder na Força, que você com certeza vai sair daí também como a gente hoje está aqui depois de 10, 20, 30 anos, com esse saudosismo que até hoje permanece incutido na gente. Tá bom? Muito obrigada. E é isso, Marcelo. Vamos lá, Tâmia? Bom, primeiramente queria agradecer vocês, né? É uma honra realmente poder estar aqui, porque acima de tudo representar, né, um pouco da Força Aérea Brasileira, então é uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio. Então eu gostaria de agradecer o convite, a lembrança do Marcelo, obrigada Penélope pelo acolhimento. E assim, realmente dizer como dentista, né, a atuação do Conselho é extremamente importante, é um fortalecimento para a nossa classe. Sim. Eu acho que um projeto como esse só vem a agregar, só vem a realmente a somar, a incentivar principalmente a nova geração, né, da odontologia, que é importante a gente estar com essa união, né, para a nossa classe. E o que eu posso dizer, assim, como dentista e atualmente como militar, né, abrindo um pouquinho do âmbito particular, que é o meu desejo continuar, né, dentro da Força, conseguir ingressar como carreira, que é um encontro. Eu acho que cada um de nós temos os nossos alvos e valores, e a profissão da odontologia, ela tem inúmeros caminhos, né? Alguns vão para o ramo do empreendedorismo, docência, na parte mais de gestão, e o âmbito militar é uma oportunidade. Eu acho que quando a gente se encontra, é aí que a gente realmente se realiza como profissional. Isso. Então, minha mensagem aos que escutam, aos que acompanham, que estão na odontologia, não desistam. A odontologia é linda, é uma profissão, assim, enaltecedora pra gente como profissional que está ali atuando. A gente realmente sente isso em cada paciente que a gente tem a oportunidade de atender, de ver essa transformação, e isso realmente é um gás todos os dias pra gente. E que cada um tem o seu perfil. A gente não deve se comparar a ninguém, a gente deve ver as oportunidades que nos são lançadas e seguir aquilo que mais se enquadra, né, com cada um de nós. Talvez alguns não tenham o perfil do militar, mas tenham o perfil para o empreendedorismo ou a docência, assim como alguns podem se encontrar plenamente dentro do militarismo como dentista, e essa é a minha mensagem, que realmente fique aqui um incentivo, que se você, por algum motivo, tá um pouco desanimado ou tá assim, ainda não se encontrou totalmente, persevere, porque a nossa profissão, ela é realmente linda e ela merece ser exercida da melhor maneira. E o Conselho tá aqui para nos apoiar, para nos assessorar e para nos orientar, para que a gente possa realmente somar na nossa profissão.
Então, muito obrigada. Obrigado. Eu vou pedir para que tu passes aqui essa caneca, que é um brinde, para você, que a gente brinde a odontologia aqui. Sempre, né? Sempre aqui com o Odontocast. E a odontologia militar também. Sim, certamente. A gente dá um exemplar de Sorrisos Brasileiros, que é a revista do CFO. Nosso código de ética, que é a nossa Bíblia, né? Dentro de tudo, não adianta só pensar em técnica quando a gente tem que pensar também na nossa dignidade, na moral, na ética. Então, isso daqui é só um mimo para tu guardares contigo também. Dizer que eu sou suspeito para falar, porque eu conheço a tua carreira, né, desde acadêmica. A gente já trabalhou junto em várias empreitadas, e quando surgiu a ideia do Odontocast, eu tive a ideia também, falei para a Penélope, para os conselheiros, que nós tínhamos que trazer a odontologia militar para cá, para que as pessoas pudessem conhecer mais de perto o que é feito dentro das forças. Então, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi você, por conhecer o teu trabalho, por saber que as forças estão muito bem servidas com uma profissional que nem a Tâmia, né, que é comprometida, que é responsável, que é ética e que só faz somar para as forças, só faz agregar valor às forças, né? Então, eu não tive a menor dúvida disso. A Tâmia, a Penélope até disse quem vai ser, né? Eu não conheço. Eu disse, pode deixar que eu garanto, né? Então, foi uma conversa que a gente teve que só reforçou a ideia que a gente tinha tido para poder colocar as Forças Armadas junto ao Conselho Regional de Odontologia e, consequentemente, ao Conselho Federal de Odontologia, né? Então, com isso, eu te agradeço às Forças Armadas a tua participação, agradeço em nome do Conselho, em nome de todos os conselheiros. Muito obrigado, e que venham novos momentos para que a gente possa trabalhar e dignificar a nossa profissão, valorizar ainda mais a odontologia e os profissionais que nela trabalham, certo? Com isso, nós vamos encerrando aqui. Eu vou pedir para que o público assista o Odontocast, que é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, trazendo para vocês informações, trazendo para vocês verdades que precisam ser colocadas, que vão somar para todos nós, ok? Ficamos por aqui com a odontologia nas Forças Armadas, com a Tenente Tâmia Lacerda, da Força Aérea Brasileira. Um abraço a todos.